Abra sua Bíblia no Salmo 76. Salmo de número 76. Já passamos da metade do livro. Salmo 76. Assim nos diz a palavra de Deus. Ao mestre de canto, com instrumentos de cordas, salmo de Asaf, cântico. Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo e a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. Tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, àquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Oremos. Majestoso Deus, diante de quem nos apresentamos humildes, clamando para que tu nos desvende os olhos, purifique a nossa alma e fortaleça a nossa fé por meio da tua palavra agora lida e que será exposta. Exponha aos nossos olhos os nossos pecados, a nossa impureza, para que, confrontados por tua santidade, sejamos também transformados conforme o caráter de teu Filho Jesus Cristo. Em nome de quem oramos. Amém. Só podemos conhecer a Deus porque Deus quis que nós o conhecêssemos. Só podemos conhecer ao Senhor porque Ele se revelou a nós. Jamais conheceríamos a Deus pela nossa capacidade, pela nossa inteligência, pelas nossas habilidades. Porque desde que o pecado entrou na vida humana, desde o Éden, desde a desobediência de Adão e Eva, tornamos-nos completamente incapazes de conhecer a Deus e sequer de reconhecer a voz de Deus no meio de tantas vozes que ouvimos. Quantas vezes você já seguiu a voz do seu coração, e tendo certeza que era a voz de Deus, que era Deus orientando você, e depois você se deu mal ao descobrir que você não ouviu a voz de Deus, você ouviu a voz do seu próprio coração, que é enganoso, desesperadamente corrupto? Isso já não aconteceu com você? Comigo? Várias vezes. Várias vezes. Por isso que temos que adestrar o nosso coração. É isso mesmo, adestrar o nosso coração. Eu sei que essa palavra adestrar lembra o tratamento com animais, né? Mas nós temos que adestrar. Adestrar significa tornar destro. Nós devemos adestrar o nosso coração a ouvir a palavra de Deus, porque é na palavra dele que ele se dá a conhecer a nós de forma inequívoca, de forma perfeita. É na palavra de Deus que nós devemos conhecer a Deus, porque as Escrituras nos apresentam Jesus, elas testificam de Cristo, e Cristo nos revela o Pai.
Nosso relacionamento com a Escritura, ele deve ser constante, para que possamos conhecer a Deus, conhecer quem Ele é. Logo no primeiro versículo deste salmo, nós encontramos essa verdade, que Deus, conhecido é Deus em Judá. É Deus quem se deu a conhecer ao povo de Judá, ao povo de Israel. É Deus quem se fez conhecido. Foi Deus que veio ao nosso encontro e se deu a conhecer a nós, se revelou a nós por meio do Evangelho. De outra forma, nós não teríamos conhecido ao Senhor. Nós não estaríamos nesse constante conhecimento. Por isso eu quero falar com você nessa ocasião sobre Deus se faz conhecido. Deus se faz conhecido. A circunstância em que esse salmo foi escrito, nós não sabemos. Asaf simplesmente o compôs e entregou aos instrumentos de cordas, para que ao mestre de canto, com instrumentos de cordas, entoasse esse cântico. Ele é um cântico. Mas quando nós recorremos à versão grega do Antigo Testamento, conhecida por Septuaginta, a Septuaginta ela traz uma informação extra no título deste salmo, que é muito importante para nós. Ela traz o seguinte acréscimo: concernente aos assírios. E aí nós nos lembramos de uma situação, de uma ocasião que se tornou épica na história de Israel. E está registrado lá em 2 Reis, capítulo 18 e 19, e também em Isaías 37 e 38. Quando os exércitos da Síria invadem Israel, cercam Jerusalém, melhor dizendo, cercam Jerusalém, e esperando que a população, os israelitas, morressem de fome ou entrassem em aperto e abrissem as portas da cidade, então o exército poderia entrar e invadir a cidade. Depois de algum tempo sitiando Jerusalém, Senaqueribe, ele programa-se então para, com os seus soldados, invadirem Jerusalém e devastarem Jerusalém. Ele mandou mensageiros para zombar de Deus, mandou mensageiros para o rei Ezequias, insultando o rei Ezequias, e o povo lá dentro da cidade passando aperto. Mas não podia sair, as cidades eram fortificadas, não eram como as nossas hoje, tudo aberto, mas eram cidades fortificadas, o povo não podia sair, então os inimigos estavam ali minando as forças do povo de Deus. E Senaqueribe zomba escancaradamente do povo de Deus. Mas acontece que na véspera, na noite, eles iriam invadir Jerusalém. Na noite, véspera da invasão, aconteceu algo surpreendente. No dia seguinte, 185 mil soldados assírios amanheceram mortos. A Bíblia nos diz que o anjo do Senhor, Deus enviou o anjo dele, e naquela noite 185 mil soldados assírios morreram. E Senaqueribe se retirou envergonhado, voltou para sua terra, e lá os seus próprios filhos o assassinaram. Morreu de forma vergonhosa, assassinado pelos próprios filhos. 185 mil soldados foram mortos. É essa circunstância. E essa circunstância da vitória sobre os assírios, ela deu inspiração para vários outros salmos que nós já vimos. Então já é uma situação bastante conhecida nossa. E é sempre bom lembrar o que Deus fez por nós, para então louvar ao Senhor. É sempre importante recordarmos as maravilhas, os grandes feitos do Senhor por nós, para então louvar ao Senhor e bendizer o nome do Senhor. E no nosso caso, não há outra coisa mais importante para nós do que a nossa salvação em Cristo. E porque Cristo nos salvou, e porque Cristo tem nos sustentado, meus irmãos, nós temos todas as motivações e motivos
para louvar o nome do Senhor, para bendizer-lhe o nome, para engrandecer o nome do Senhor, torná-lo conhecido ao mundo. E nesse texto, neste salmo, eu destaco aqui 3 motivos pelos quais Deus se faz conhecido a nós. Em primeiro lugar, para que o conheçamos cada vez mais. Deus se dá a conhecer a nós para que o conheçamos cada vez mais. Os versículos 1 ao versículo 3 nos mostram isso. Nesses 3 primeiros versos, o salmista mostra o relacionamento de Deus com o seu povo, com a sua igreja. E não é estranho eu falar de igreja no Antigo Testamento, porque a igreja de Cristo nasce no Antigo Testamento, quando Deus chama o povo de Israel para ser o seu povo. Ali ele estabelece uma aliança perpétua, que chega até nós hoje, e vai até o último dia, quando ele recolherá todos aqueles que estão nessa aliança com ele recolherá na glória eterna. Mas nesses 3 primeiros versos nós vemos como Deus cuida do seu povo. Nós sabemos que Israel era a igreja de Deus no Antigo Testamento, então por isso eu falo de igreja, olhando para Israel. A sua aliança foi feita com Israel, aqui chamada de Sião, no verso 2, fala de Salém. Salém é uma abreviatura de Jerusalém, que significa herança de paz, Jerusalém. Então aqui ele pega só a parte final, Salém, a ver com Shalom, paz. Deus então estabelece essa aliança com o seu povo. Deus trouxe paz para o seu povo quando o seu povo estava em aperto ali, cercado pelo inimigo, cercado pelos assírios. Deus veio e trouxe paz para o seu povo, porque Deus venceu os inimigos. Deus atuou na batalha e salvou o seu povo, como nos mostra o verso 3. Ali Deus despedaçou o arco, despedaçou ele os relâmpagos do arco, as flechas que vinham como relâmpagos. Deus despedaçou o arco do inimigo. Ali ele destroçou o escudo do inimigo, e não só as armas da guerra, mas a própria batalha Deus venceu por eles. É este o Deus a quem servimos, o Deus que luta por nós, o Deus que guerreia por nós, o Deus que nos protege, nos guarda, e até mesmo quando estamos cercados por inimigos, Ele nos protege. E é muito importante a gente ver como Deus se revelou a Moisés. Quando Moisés no Monte Sinai pergunta para Deus: Senhor, qual é o teu nome? Se Faraó me perguntar, o que eu vou dizer? E ele responde: meu nome é Eu Sou. Eu sou o que sou. Na gramática, nós sabemos que o verbo ser, ele exige um complemento, não é isso, professor? Ele exige um complemento. Quando eu digo eu sou, você pergunta: você é o quê? Eu sou o que sou. Deus disse: eu sou o que sou. Eu sou o eterno. Eu não dependo de nada para ser. Eu não dependo de nada para existir. Eu sou o eterno. Mas é mais interessante ainda nós vermos que o nome de Deus vem acompanhado de vários complementos. Deus era chamado de Yahvé Sebaot, ou seja, Deus dos exércitos. Yahvé Rafá, eu sou Deus que cura. Eu sou Deus todo-poderoso, como nós cantamos. Eu sou o Deus que te guia. Eu sou o Deus que te guarda. E Israel conheceu Deus no deserto desse jeito. O Deus que alimentava o povo, mandando maná do céu, água da pedra. Era o Deus que curava o povo quando este era atacado por pragas. Era o Deus que curava e sarava o povo. E assim o povo foi conhecendo Deus cada vez mais. Então o nosso Deus é esse Deus que cuida de nós em todas as situações da nossa vida. É o Senhor dos exércitos, os exércitos do céu. Ele é o Senhor deles. E quando Deus vem guerrear por nós, Ele usa os seus exércitos, como usou um anjo, só um anjo, foi o suficiente para derrotar 185.000 assírios. Esse é o Deus que nós servimos.
ande comigo e me conheça. Esse é o chamado de Deus para nós. Ande na minha presença e ser perfeito. Porque se Deus é santo, se Deus é perfeito, é o mínimo que Ele exige de nós, é isso. Santidade, pureza de vida. E assim vamos conhecendo a Deus cada vez mais. Essa verdade se aplica à igreja de Cristo hoje também. As verdades desses 3 primeiros versos se aplicam à igreja. É a partir da igreja que o mundo conhece a Deus. A igreja é a única, vou dar o nome aqui, vou usar esse termo, a única agência, entre aspas, autorizada por Deus a falar em nome dele. A igreja tem que pregar o Evangelho, é a única instituição na face da terra autorizada por Deus a pregar o Evangelho. Eu fico preocupado quando eu vejo modismos como o Evangelho social entrando na igreja. O que diz essa história de Evangelho social? Tem várias vertentes, tem a teologia da libertação na igreja católica, tem a teologia da missão integral no meio evangélico, essa ladainha toda, mostrando que o ser humano, que a igreja, ela tem que olhar para o ser humano e atender às necessidades materiais do ser humano. Se ela não atender às necessidades materiais do ser humano, ela não tem moral para atender às necessidades espirituais do homem. E eu entendo que a igreja tem que fazer, sim, socorrer o necessitado, começando pelos nossos. Se não houver ninguém aqui necessitado, então vamos socorrer os de fora. Porém, precisamos entender que a missão da igreja não é distribuir cesta básica. A missão da igreja não é fazer obra social. A missão da igreja é pregar o Evangelho. O governo pode fazer isso, outras instituições podem fazer isso, até a igreja pode fazer isso, porém essa não é a missão principal da igreja, porque não há outra instituição na face da terra autorizada por Deus a pregar o Evangelho, é somente a igreja. E quando deixamos de fazer aquilo que só nós podemos fazer, e aí? Como fica? E eu vejo muitas igrejas querendo ser relevantes na sociedade, fazendo obras sociais. Aí você vai ver a mensagem do Evangelho ali, passa de longe. Passa de longe. E um texto que me vem à mente é aquele que o Senhor Jesus falou, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. E quando a igreja ajuda nesse processo, e quando a igreja faz o homem ficar mais preocupado com as coisas desse mundo do que com a eternidade. A igreja tem que proclamar Deus, é a igreja que leva o conhecimento de Deus ao mundo, é a igreja que anuncia Deus ao mundo. Você, lá no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua escola, onde quer que você estiver, anuncie Cristo, fale de Cristo, mostre o Evangelho, pregue a palavra de Deus. Não se acovarde, não se envergonhe do Evangelho, porque se você se envergonhar do Evangelho, você está envergonhando o Evangelho. Muda de atitude, irmão, mude de atitude. Conta-se de um general na batalha, lutando ali, era um general muito conhecido, muito famoso, honrado pelos seus soldados. Ele observou que um dos seus soldados, de vez em quando a batalha ficava renhida, ficava terrível, ele se escondia. Quando a coisa dava uma amenizada, ele vinha com a sua espada, dava umas 3 espadadas lá e escondia de novo. Aí o general viu aquele rapaz e mandou chamá-lo. Rapaz, qual é o seu nome? E ele falou, fulano de tal. Era o nome do general. E ele estufou o peito para falar que o nome dele era igual ao nome do general. Ele era xará do general. O general então olha para ele assim, rapaz, ou você muda de atitude ou muda de nome. Fico pensando que Cristo tem que poder falar, tem que é possível Cristo falar isso para nós. Ou você muda de atitude ou muda de nome. Você se diz cristão, mas está agindo igual um ímpio. Ou muda de atitude, ou muda de nome. Pare de levar meu nome para a desonra. Honre meu nome. Você carrega o meu nome sobre você. Aliás, não é isso que diz o Salmo, ou o versículo 1?
Grande o seu nome em Israel, porque o nome de Deus é o caráter de Deus, é o próprio Deus. Temos que honrar esse nome. A igreja tem que levar o Evangelho, pregar o Evangelho. Quando a igreja se reúne aqui para louvar ao Senhor, ela está testemunhando ao mundo. Ela está testemunhando ao mundo. As pessoas passando ali fora, olhando para nós, estão dizendo: olha só aqueles crentes, passando um calorão tremendo lá dentro da igreja. Vão lá se abanando, ventilador ligado, olha só que coisa. Mas eles também vão observar: que povo dedicado. Por que eles fazem isso? Por quê? E quando eles começam a questionar isso, então a igreja está mostrando o seu testemunho ao mundo, o seu amor por Cristo. Por isso que é importante estarmos aqui. Hoje Deus não habita em templos como ele habitava em Jerusalém. Por essa fase da infância de Israel, cheia de símbolos, cheia de adereços, já passou. Em Cristo, a maturidade cristã chegou. E hoje, Cristo habita em templos vivos, habita em nossos corações. A paz que ele deu a Israel nos dias de Ezequias é incomparavelmente menor que a paz que ele dá hoje a cada um de nós que confiamos em Cristo Jesus. Estamos em paz com Deus. Por isso mesmo Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Não temos o que temer. Cristo está conosco. Outro motivo pelo qual Deus se faz conhecido é para que confiemos nele cada vez mais. Versículos 4 a 6. Nós vimos que ele se faz conhecido para que o conheçamos cada vez mais. O nosso conhecimento de Deus tem que ser cada vez mais, crescendo cada vez mais. Temos que prosseguir nesse conhecimento. O que você conhece de Deus hoje tem que ser mais do que o que você conhecia ontem e menos do que você conhecerá amanhã. Temos que prosseguir em conhecer a Deus, mas também temos que confiar nele cada vez mais. É progressivo. A mesma forma que eu disse sobre o conhecimento de Deus, eu digo sobre a confiança. A confiança que você tem em Deus hoje deve ser maior do que a que você tinha ontem e menor do que a que você terá amanhã. Sempre crescendo. Sempre crescendo. Agora, para crescermos em confiança, temos que passar por tribulações. Como exercitar nossa confiança em Cristo se não estivermos passando por tribulações, por dificuldades? Os versos 4 a 6 descrevem com nitidez o que aconteceu àqueles 185 mil soldados da Síria naquela noite. Sequer conseguiram fugir. Sequer. Quando a mão de Deus pesou sobre eles, eles ficaram ali, cadáveres no chão. Foram todos imobilizados e paralisados ali, e todos pelo sono mortal. Nunca mais acordaram. Nunca mais acordaram. O que aconteceu ali no arraial assírio, em todos os sentidos, foi algo impressionante, especialmente porque, por boca do profeta Isaías, Deus havia predito que faria isso. Lá em Isaías capítulo 14, verso 25, nós lemos Deus falando por boca do profeta Isaías: quebrantarei a Assíria na minha terra. Jerusalém era a terra de Deus. E nas minhas montanhas a pisarei. Jerusalém fica no Monte Sião, no cordilheiro de montanhas. Para que o seu jugo se aparte de Israel e a sua carga se desvie dos ombros dele. Do jeito que Deus falou. Ele prometeu, ele cumpriu. E aqui nós temos a base da nossa confiança em Deus.
Podemos confiar em Deus porque o caráter de Deus é imutável. O que Ele promete, Ele cumpre. Não há diferença alguma da palavra de Deus para a ação de Deus. Da mesma forma que Deus promete, Ele cumpre. E assim como Ele agiu com a igreja dele no Antigo Testamento, Ele age com a igreja dele hoje. Ele age com a igreja dele hoje. Porque Ele é fiel a si mesmo, Ele prometeu, Ele vai cumprir, o caráter dele é imutável. E da mesma forma que Israel experimentou o livramento de Deus, nós também hoje podemos experimentar todos os dias. Aliás, você viu do acidente que Deus te livrou a caminho da igreja? Você não viu? Por isso que você está aqui. Por isso que você está aqui. De quantas coisas Deus nos livrou, não é mesmo? E a gente nem percebeu. E a gente nem viu. Aliás, a gente só vê aquilo que a gente queria ver, né? A gente só vê aquilo que a gente queria ter e não teve. E aí a gente começa a murmuração. Por isso que murmuração é a coisa mais infantil. Por isso que murmuração é a coisa mais irritante aos ouvidos de Deus. Porque se tem uma coisa que Deus faz, é cumprir o que Ele promete. Ele cuida do seu povo. E é bom lembrar que as promessas de Deus não são apenas promessas positivas, são promessas negativas também. Quando Ele promete pesar a mão sobre os ímpios, Ele faz. Quando Ele promete pesar a mão sobre aqueles que desobedecem, desonram o nome dEle, Ele faz. Ele é ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Verso 4. Ou seja, não foi a geografia de Israel que deu a vitória a eles. Não é porque Jerusalém está no topo de uma montanha, cercada, difícil acesso, foi que isso deu a vitória ao povo de Deus. Mas não foi isso. Porque não são as montanhas elevadas, mas sim Deus que é acima dessas montanhas elevadas. É Ele quem deu o livramento ao seu povo. Meus irmãos, nós não podemos confiar nos nossos recursos são pífios. Temos que confiar em Deus, o nosso socorro vem de Deus, é Deus quem vem e nos socorre. É Deus quem vem e age por nós. Enquanto os versos anteriores se aplicam à igreja num todo, esses versos 4 a 6 se aplicam a nós individualmente. Porque ele fala da confiança que cada um de nós deve exercer na palavra de Deus. Eles nos mostram, esses versos nos mostram que precisamos dia a dia confiar cada vez mais em Deus. E como faremos isso, irmãos? Como faremos isso? Cada vez mais confiando em Deus. Como faremos isso? Confiando em sua palavra. Há pouco na escola dominical falavam sobre isso. Não há conversão sem a pregação da palavra de Deus. Ninguém pode dizer assim, eu me converti a Cristo Jesus. Como? Não, por mim mesmo. Eu estava lá pensando. Cheguei lá. Qual página da Bíblia que você leu? Não, para com isso. Para com essas bitolagens aí. Você é bitolado. Deus fala direto comigo. Rapaz, Ele falou. Foi Deus que falou comigo. Como eu sei que é Deus que falou comigo, se eu sequer usufruo do meio mais claro, mais límpido de conhecer a Deus, que é a sua palavra. Tem muita gente que conhece o Jesus Cristo das músicas de Roberto Carlos e acha que está abafando.
Mal sabe ele que o pobre do Roberto Carlos é o homem mais supersticioso que existe. Ah, se ele clamasse de fato, Jesus Cristo, eu estou aqui, tem misericórdia de mim. Ah, se ele clamasse assim. Cheio de superstições, um homem totalmente entregue à superstição, ao medo, preso no medo. O Jesus que ele conhece não passa das canções dele. Que triste, que triste. Mas o Deus revelado nas Escrituras, ele nos chama a confiar nele cada vez mais. E quando passamos por uma prova na qual a nossa fé é testada, Deus nos aprova, em seguida logo vem outra provação, que é cada vez maior, cada vez mais intensa. Deus fortalecendo a nossa fé, Deus fortalecendo o nosso coração para que continuemos confiando nele. Ele prometeu que abateria a Síria nas terras de Israel, nas montanhas de Jerusalém, fez. Assim como o salmista compreendeu o livramento, que o livramento veio diretamente das mãos de Deus e não de qualquer outro recurso, nós precisamos também individualmente, cada um de nós, guardarmos essa preciosa lição em nosso coração e também depositarmos somente em Deus a nossa confiança cada vez mais. Quando se fala de crescimento espiritual, meus irmãos, crescimento espiritual significa isso. Crescimento espiritual significa você confiar cada vez mais em Deus. E nunca em você mesmo. E nunca em qualquer outro ser humano. Somente em Deus. Quando eu falo de confiar aqui no ser humano, eu falo de confiar no ser humano no sentido de ser o seu socorro. Em nossos relacionamentos precisamos de confiança. Você está exercendo confiança no que eu estou falando aqui. Se você não confiasse no que eu estou dizendo, você não estaria aqui agora. Não é nesse sentido. Mas é no sentido de, eu tenho certeza que o fulano de tal vai me socorrer. Ele vai ser o meu socorro. Bom, você está pecando. Ou se você diz, não, eu sei como me socorrer e eu me socorrerei. Bom, você já está assinando a sua derrota. Cada aprovação que Deus permitir você passar, Ele revelará a você o quão grandioso Ele é. Por último, meus irmãos, Deus se faz conhecido para que o temamos cada vez mais. Os versos 7 a 12 nos mostram isso. Deus deve ser temido e cada vez mais nós devemos temer a Deus. Pastor, mas espera aí, esse negócio de temer a Deus e o amor, onde é que fica? Nós não amamos aquilo que não tememos. Não amamos. Não amamos. Quando eu falo de temer aqui, não significa, será que Deus vai me lançar no inferno? A menos que você não tenha certeza da sua salvação, aí esse temor será forte em seu coração. Mas quando eu falo de temer a Deus aqui, eu falo de respeito. Eu falo de você ter respeito por Deus. Guardar no seu coração admiração por Deus. Zelo pelo nome do Senhor. É isso que eu chamo, que a Bíblia chama de temor. A W. Tozer, ele diz o seguinte: ninguém que primeiro não tenha conhecido o temor de Deus pode conhecer a verdadeira graça de Deus. Aí eu tenho que entrar num assunto que é tanto quanto polêmico. Os nossos irmãos aqui da equipe de evangelismo gostam de evangelizar e a pregação deles não é uma pregação gostosa de ouvir, não. Como diz aí fora, eles entram com os 2 pés no peito do sujeito, chegam dando uma voadora no peito deles. Já começam dizendo o seguinte, começam falando do juízo de Deus, falando que todo
O mundo é pecador. Seria difícil para crentes ouvirem que são pecadores. Imagina que o pecador lá fora ouvir isso. Você é um pecador. Quem é você para falar isso comigo? Não é assim? Você não é flor que se cheira, você merece o inferno. Pega leve. Tem que chegar falando do amor primeiro. Você tem que falar do amor de Jesus. Jesus te ama. Ele até olha assim para você. Jesus te ama. Aí depois, mais lá à frente, você fala, por que Jesus veio ao mundo? Mas assim, bem en passant, bem rapidinho, não demora muito não, para não espantar a pessoa. É por isso que as igrejas estão entupidas de gente, carnais, gente que não quer nada com Deus, gente que não está preocupada em glorificar a Deus, gente que está preocupada só com o seu próprio umbigo, preocupada só com as suas próprias vontades, e não estão nem aí para Deus. As boas novas, R.C. Sproul dizia, eu concordo com ele, as boas novas só serão boas novas quando as más notícias forem dadas antes. E olha só como esses versos descrevem a Deus. Primeiro, descrevem a Deus como o maior terror de todos os homens. Verso 7. Tu sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Se isso aqui não encher o teu coração de pavor, meu irmão, se a grandeza da glória de Deus, da santidade de Deus, não impactar a sua pecaminosidade, você jamais entenderá o que o salmista está dizendo aqui. Deus é terrível. Quantas vezes você já leu esse salmo? E quantas vezes esse adjetivo chamou a sua atenção? Eu sempre vou falar que Deus é grandioso, Deus é maravilhoso, Deus, hoje é assim, né, nas músicas, né? Deus é lindo, Jesus é lindo, Jesus é cheiroso, né? Eu vou parar por aqui para não ser blasfemo, porque deixa eles blasfemarem. Mas a Bíblia apresenta Deus como terrível. Terrível. E por quê? E por que aos olhos do homem Deus é terrível? Porque o homem é pecador. E se você não entregou a sua vida a Cristo Jesus, se você ainda não é um servo de Deus, eu quero dizer para você que o seu maior inimigo não é Satanás. Porque de Satanás, Deus te livra. O seu maior inimigo não é um ser humano. Porque dos homens maus, Deus te livra. O seu inimigo não é nem o seu próprio coração, o seu maior inimigo. Não é nem o seu próprio coração traiçoeiro, enganoso, desesperadamente corrupto, como diz o profeta Jeremias. O seu maior inimigo, porque até do seu coração, que é podre, estragado, Deus te livra, Ele te dá um novo coração. Se você não se reconciliou com Deus, eu quero dizer para você que o seu maior inimigo é Deus. E não sou eu que diz isso, é a palavra de Deus. Romanos 5,10 diz isso. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Ele por meio de Jesus, o que dirá agora? Irmãos, éramos inimigos de Deus. Só deixamos de sê-lo porque Jesus morreu na cruz para nos salvar e nos salvou. E nos reconciliou com Deus. Porque se Ele não tivesse feito isso, ainda seríamos inimigos de Deus. E eu lhe pergunto, se Deus é por nós, complete a frase, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, com santo respeito à palavra de Deus, a santa palavra de Deus, vamos inverter o versículo. Se Deus é contra nós, quem será por nós? Se você ainda não se reconciliou com Deus, saiba, Ele é o teu maior inimigo e Ele é terrível. E se Ele se ira, ninguém poderá livrá-lo das suas mãos. Por isso que eu preciso de Jesus, porque Jesus é Deus. É Deus conversando com Deus, é Deus suportando a ira de Deus no lugar do pecador. E Deus, por amar o Filho, Deus Pai, por amar o Deus Filho,
Ele nos acolhe na presença dele, por Jesus ter morrido por nós. Outra verdade, verso 8 e 9, Deus é a salvação dos humildes. Entenda isso. Deus se cerca dos humildes, os arrogantes ele despedaça, ele os resiste de longe. Verso 8 diz: desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou. Impressionante como as igrejas evangélicas hoje são mais lugares de barulho do que de aquietação, de silêncio. Impressionante como as igrejas hoje se tornaram mais barulhentas do que silenciosas na presença de Deus. Triste isso. Triste isso. Ele é a salvação dos humildes. Verso 9 diz: ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Quando Deus desce com seu juízo, a terra se cala. Quando Deus se levanta, ele levanta consigo os humildes da terra. Deus se cerca dos humildes. O Rei sublime, em majestade e glória, ele se cerca de humildes. Não há lugar para soberbos na presença de Deus. Se você acha que merece a bênção de Deus, você é um soberbo. Se você acha que você é um crente melhor do que os outros, você é um soberbo. Se você se julga o bom, o tal, você é um soberbo, arrogante. Eu gosto de ver o apóstolo Paulo, conforme ele vai avançando na caminhada cristã, ele vai descendo a escala da humildade. Escrevendo aos Coríntios, ele fala que ele era o menor dos apóstolos. Mais à frente, alguns anos da sua vida, numa outra carta, ele escreve: eu sou o menor dos santos. Já começou a baixar a bola, né? Porque antes ele falava que ele era do grupo dos 12 lá, ele era o menor, estava lá em cima, né? Agora ele olha para a igreja e diz: não, eu sou o menor de vocês. E aí no finalzinho da vida dele ele fala: porque Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele olha para o mundo e quando olha para o seu pecado, ele fala: eu sou o principal pecador que Jesus veio salvar. Se o teu crescimento, é o tema dessa mensagem, né? Crescendo sempre, se o teu crescimento na fé está fazendo você cada dia mais se sentir orgulhoso da fé que você tem, cada vez mais orgulhoso do conhecimento que você tem, lamento lhe dizer, você está se enganando. Você não está crescendo, pelo contrário, você está voltando às práticas pecaminosas do passado. Deus também, a Bíblia diz que Ele é, verso 10 e 11, o único digno de louvor. Tudo que existe, existe para glorificar a Deus e tudo redundará para a glória de Deus. Preste atenção no verso 10. Pois até a ira humana há de louvar-te. E do resíduo das iras te cinges, te vestes. O que o salmista está dizendo aqui é algo impressionante. Sabe o ímpio, o arrogante, levantando o seu punho contra Deus e dizendo blasfêmias contra Deus, se irando contra Deus: por que o Senhor fez isso? Por quê? Por quê? E zomba de Deus e se enfurece contra Deus. Até isso vai louvar ao Senhor. Sabe por quê? Porque Deus vai mostrar para esse ímpio arrogante que ninguém pode contestar Deus. Você pode me contestar como seu pastor. A Ana Cristina pode me contestar como pai. Não, né? Espera, isso aí. Nós podemos contestar as pessoas, mas não podemos contestar Deus.
não podemos contestar Deus. Sabe por quê? Porque quando nos voltamos contra Deus, Ele mostra quem é que manda. E nós serviremos de testemunho para as pessoas ao nosso redor entenderem que de Deus não se zomba. Com Deus não se brinca. Até a ira humana há de louvar ao Senhor. E do resíduo das iras. Iras no plural, é interessante, né? Iras. Ou seja, de um monte de gente irada contra Deus, Deus faz pozinho delas. E desse pó ele se veste. Me faz lembrar aqui que Jesus Cristo é a pedra contra a qual os ímpios se colidem, e ao colidirem contra essa pedra, eles serão esmiuçados e reduzidos a pó. Esse é o Deus das Escrituras. Ele deve ser temido, diz o verso 11. Aquele que deve ser temido. E por isso mesmo nós devemos honrá-lo, devolvendo-lhe o que é dele, adorando-o com tudo que é dele. Meus irmãos, eu não estou falando aqui de dízimo, não. Dízimo é só uma parte que pertence a Deus. Porque o problema não são os 10% de Deus que ficam aqui. Ah, pastor, mas vai fazer falta para mim esses 10%. O problema não é os 10% de Deus que ficam aqui. O problema são os 90% de Deus que ficam no seu bolso. Porque não adianta você dizer assim, eu serei dizimista, porque Deus diz na palavra dele que não vai me deixar faltar nada. E eu terei abundância, terei muita coisa, receberei muito mais. Então eu vou dar o dízimo para receber mais de Deus. E aí você pega, ou então você simplesmente diz assim, não, eu vou entregar o dízimo porque é de Deus e pronto, acabou. E aí pega os 90% e sai gastando do jeito que você bem entende. Preste atenção, os 90% que estão no teu bolso também é de Deus. E você prestará contas a Deus de cada coisa que você disser, de cada centavo que você gastou, de cada palavra que você falou. Nós vamos prestar contas a Deus. Isso não é nosso. Ah, mas está no meu nome. Ok, quando você morrer, você leva com você? O carrão que você tem, a casona que você tem, a poupança que você tem, você vai levar com você o dia? Nada. Tudo é de Deus. Não sejamos tolos de negar a Ele o que é dele. Usemos tudo para o nosso aprazimento, mas acima de tudo, para a glória de Deus. Deus é o Rei dos Reis, verso 12. Este verso fecha o Salmo de forma brilhante, de forma impactante. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Eu aqui lembro de Senaqueribe, rei da Síria. Quanto que Senaqueribe zombou de Deus. Senaqueribe se levantou contra Deus, zombou de Deus, zombou do rei Ezequias. Você pode ver isso lá em 2 Reis 18, 19 a 37. Ele primeiramente zombou de Ezequias, questionando a sua confiança em Deus. Você é louco de confiar em Deus? Os deuses das nações não puderam fazer nada por elas. Onde eu cheguei com o meu exército, eu acabei com todo mundo. Você acha que seu Deus vai poder fazer alguma coisa por você, Ezequias? Zombou de Deus. Depois ele zombou dos reis vizinhos, das nações que ele havia conquistado. Ele falou, do mesmo jeito que eu fiz com eles, eu vou fazer com você, Ezequias. Mas a sua arrogância não parou aí, ele zombou de Deus. Ele disse o seguinte, você pode ver isso lá em 2 Reis, capítulo 18, verso 21. Diz assim, mas se dizeis, ele está falando para Ezequias, mas se você está dizendo, Ezequias, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis em Jerusalém? Ele está zombando de Deus aqui. Quem é esse Deus? Quem é esse seu Deus? Ele não pode fazer nada por vocês, Ezequias. E o resultado nós sabemos. 185 mil soldados, na véspera do ataque, 185 mil soldados amanheceram mortos.
só cadáveres. E ao lado deles, seus cavalos paralisados, parados, o exército totalmente destruído. Sem que um israelita sequer pegasse a arma e fosse lutar. Deus lutou por eles. O terrível e glorioso Deus, o Rei dos Reis, está cercado de pessoas humildes. Senaqueribe foi um tempo depois encontrar-se com Deus, diante de quem ele teve que dobrar os seus joelhos. O grande rei Senaqueribe encontrou-se com o verdadeiro Rei dos Reis. E assim será com cada um de nós. Cada um de nós haveremos de comparecer diante de Deus um dia. Os arrogantes são por ele abatidos e destruídos. E sobre a impiedade e ira destes, ele prevalece, arrancando deles o louvor que lhe é devido. Preste atenção. No dia da volta de Cristo, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo mundo, quer seja ímpio, quer seja crente, todos confessarão, dobrarão seus joelhos e confessarão a Deus. A diferença é que os que hoje confessam a Cristo como seu Senhor e Salvador, naquele dia o farão para entrar nos céus, onde continuarão por toda a eternidade louvando ao Senhor. Os que hoje zombam de Deus, os que hoje dão as costas ao Senhor Deus, farão isso também, dobrarão seus joelhos, confessarão com as suas bocas, mas será para assinar a sentença deles. Por quê? Porque Deus veio arrancar deles o louvor que lhe é devido. Todo mundo, até Satanás, louvará a Deus nesse dia, mas será apenas assinando a sua condenação eterna. Entenda isso. Entenda isso. Acerte a sua vida com Deus hoje. Reconcilie-se com Deus hoje. Você não sabe quanto tempo lhe resta. Não haverá segunda chance, não haverá repescagem, não haverá uma segunda oportunidade após a morte. Não haverá. Porque aos homens é permitido morrer uma só vez, vindo logo após isso o juízo. Encerro aqui, meus irmãos, lembrando que o que aconteceu com Israel, o que Deus fez por meio do seu povo e no meio do seu povo, foi notado pelas nações vizinhas. O mesmo acontece conosco hoje como igreja. É a igreja que foi dada a honra de ser a porta-voz de Deus nesse mundo. É através da igreja e na vida de cada um de nós que Deus mostrará os efeitos da sua palavra transformadora. Mas é por meio dela, da palavra dele, que ele também julgará o mundo. O Senhor Jesus diz: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. João 12, 48. Que sejamos contados com os humildes que pela palavra de Deus foram transformados, para que naquele dia não sejamos encontrados com aqueles a quem a palavra de Deus condenará. Que Deus nos abençoe. Amém.